pastor, a gente trouxe mais uma lembrancinha para compor aquela. Aqui os... Você quer para tomar café? Você vai. Sem graça. Muito obrigada, viu, pastor? Aí o senhor pode falar só mais um pouquinho, Claro. vai ter uma musiquinha. Aí fica difícil. Presente sugestivo a gente usa de acordo com a sugestão do presente, né? Privilégio estar com vocês essa manhã de sábado, fechando essa semana de oração. E eu quero começar esse fechamento com uma pergunta. Se uma menina aí na faixa dos 14 a 16 anos de idade, quem sabe sua sobrinha, sua neta, sua filha, alguém conhecido de você, muito próximo, chegasse para você e dissesse assim: tio, tia, mãe, pai, avô, enfim, eu não sei qual é o grau de parentesco dessa história que eu estou criando, é uma história fictícia, mas se ela dissesse para você: eu estou grávida, qual seria a sua reação? Já estou ouvindo aqui alguns misericórdia, né? Será que você ficaria só nessa reação, com essa notícia? Sem palavras? Bom, o tema de hoje é domínio próprio e eu quero provocá-los com esse domínio próprio. Mas para eu entrar no meu tema, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, porque eu tive aqui mais de uma noite, né? E aí o povo foi diminuindo aí a intensidade não entrou no mesmo ritmo. Vamos só o comecinho aqui. Mas o fruto. Quantos frutos são apresentados aqui? É um fruto. E como é que tem um monte de coisa aqui no texto? Vamos aqui para eu com a autorização da irmã Rosinha, tá? Eu fui lá na casa dela com ela, não invadi a casa dela, tá? E lá ela tem um pomar. Você já foi lá no pomar da irmã Rosinha? Já. Com o convite ou invadindo? E aí, lá no pomar dela, eu cheguei para ela e falei: irmã Rosinha, eu fui no mercado ontem e eu comprei 2 laranjas que eu queria usar na ilustração do meu sermão. Só que na saída de casa é muita coisa para trazer, né? É a velha, minha mãe, eu sempre chamo ela de velha, né, velha? E traz a velha, traz a muleta da velha, traz a comida que ia trazer para o junta de hoje. E aí eu esqueci as laranjas. E no caminho eu falei para a Luciana: ficou para trás as laranjas. Ela falou: ó, chegando lá você procura a irmã Rosa, ela mora ali bem em frente, e ela vai ter laranja, viu, irmã Rosa? Pela fé, a Luciana profetizou que teria laranja. Essa aqui é uma... Vocês já sentiram o cheiro, né? E aqui, quantos frutos eu tenho na mão? Não, eu tenho um fruto só. É um fruto. E aqui eu vou ter, se eu abrir ela aqui, eu vou ter vários pedaços ou vários gomos, né, da fruta. Eu não vou abrir aqui, senão eu vou fazer aqui um estrago aqui muito grande. Assim também é a característica do fruto do Espírito. É um fruto com várias características. E aí eu vou dizer para você que se você tiver um, mas não tem o outro, você não tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele está ao contrário das obras da carne. Porque no mesmo texto de Gálatas capítulo 5, também apresenta aqui as obras da carne. E aí as obras da carne estão no plural.
enquanto o fruto do Espírito é o fruto, no singular. E o contrário do fruto do Espírito, que se você tiver uma obra da carne, você já está na carne. O fruto do Espírito, você precisa demonstrar todas as características. Daí a dificuldade dos pregadores em falar de um tema. E aí um passa pelo outro, porque eles pertencem à mesma fruta ou ao mesmo fruto. Daí a dificuldade de você falar, não, eu vou falar sobre o domínio próprio. Como eu falo de domínio próprio sem mansidão? Me explica. Aí chega a menina e dá essa notícia para você: pai, mãe, tio, avô, tal, estou grávida. Se eu não tiver mansidão, como é que eu vou exercitar domínio próprio? Se eu não tiver benignidade ou bondade, como eu vou ter domínio próprio? Então, uma característica, ela vai se associando à outra quando eu recebo o fruto do Espírito, que é um fruto com várias subdivisões, ou várias características, ou vários gomos. Ficou claro? Fruto do Espírito? Agora abre a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18. Eu fiz bagunça aqui, tá? Me perdoem, mas para fazer a ilustração eu precisava fazer bagunça. Eu até diminuí a bagunça, porque eu ia abrir a tangerina e ia sair caldo para todo lado. Eu diminuí a bagunça aqui. Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito. Vamos parar aqui, um minutinho aqui, uma pausa técnica na produção desse programa de hoje. Maria estava grávida, mas não tinha feito sexo com José. E aí? Como é que explica isso? Do Espírito Santo, né? Mas de Maria você defende, né? Do Espírito Santo. Lógico. Se é sua filha, se é sua sobrinha, se é a carinha dela ali, ó. Você não viu que você está me filmando, mas eu vi a carinha dela ali, ó. Vocês estão vendo como é que são as coisas? A gente está lendo a história pós-acontecimento. E como a gente colocou aqui um personagem bíblico, e um personagem bíblico bastante interessante, com uma força, né, bastante interessante na sua própria história, todo mundo aceita e lê de forma natural, mas tem de se imaginar na cidadezinha de Maria, num contexto de um casamento hebraico antigo, que era em duas partes, o casamento de fato e o casamento de direito. O casamento de direito era o contrato entre os familiares, né? Então, os meus pais iam na casa dos pais da Luciana, e lá eles assumiam um contrato, e a partir daquele contrato a Luciana já estava casada comigo, mas havia necessidade da consumação desse casamento, que seria o casamento de direito. Então tem o casamento, o casamento de fato. O casamento de direito é o contrato. O casamento de fato é quando acontecia a cena que a gente vê na boda da parábola das 10 virgens. Entendem a parábola das 10 virgens? Amém ou misericórdia? Amém. Como é que lá diz a parábola? Vem o noivo e ele vem com um cortejo, ele vai passando de casa em casa, até que ele chega à casa das noivas. Tá? No caso aqui, Jesus utilizou a ilustração de um noivo com várias noivas. Tá? Mas assim era nos dias de Israel. Ali, quando o noivo chegava lá na casa da noiva, ele pegava a noiva, levava para a casa dele, ou deles, né? Ou da mãe dele, segundo a tradição. E lá ele consumava o casamento. E aí o casamento se tornava de fato.
Então era um casamento de direito que se tornava de fato. Aqui, José estava casado de direito com Maria, mas ainda não de fato, não havia consumado. E nesse momento, então, Maria engravida. Versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Por que José fez isso? Ele sabia que não tinha sido quem? Ele. Eu não fui. Não, alguém foi. Certo? Mas eu prefiro sair de cena e levar a culpa do que Maria ficar difamada aí de ter se deitado com outra pessoa. Então ele sai de cena. Essa era a estratégia dele. Eu vou sair de cena, o povo todo vai pensar que quem consumou o fato? Ele, José. Então ele assume a responsabilidade para si, saindo de cena. Essa era a estratégia dele para não difamar Maria. Verso 20, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi. Por que isso está marcado aqui no Evangelho de Mateus? Para marcar a descendência de Jesus, que deveria ser filho de Davi, porque seria da descendência de Davi levantado o Messias, sim ou não? Sim. Então, por isso Mateus se preocupa em marcar, dizendo que José era filho de Davi. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é de quem? Do Espírito. E agora José faz. Já vive, hein? Tem domínio próprio ou não tem domínio próprio? Amém, misericórdia? Amém. Tem bondade ou não tem bondade? Tem benignidade ou não tem benignidade? Tem mansidão ou não tem mansidão? Tem. Então, se eu for pontuar aqui com vocês, José tem todas as características do fruto do... Amém? Amém. Todo mundo concorda comigo? Sim. E na minha casa? Na casa de José, na meia-noite da história de José, porque não pense você que isso foi uma notícia fácil de se digerir. Na meia-noite da vida de José, imagina, José sonhou com esse casamento. Ele idealizou como seria esse casamento. Ele planejou, a vinda, a passagem pela casa dos amigos, a vinda em cortejo para pegar a sua novinha esposa. Por isso eu dei uma margem aí entre 14 e 16 anos, que era a margem que as meninas de Israel se casavam no passado. Ele imaginou-se passando nesse lar, pegando aquela moça linda e maravilhosa, pura, levando para a sua própria casa e ali despojando. E agora ele primeiro recebe a notícia de Maria: estou grávida. E agora ele recebe a notícia do anjo: segura tua onda aí, José, porque o que está em Maria provém do... E José, cheio do Espírito Santo, demonstra o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é amor. E aí vai todos eles até o domínio próprio, porque ele já tinha uma estratégia de assumir a culpa para poupar Maria, mas nesse momento cheio do Espírito Santo ele tem o domínio próprio e resolve conforme o plano original de Deus e não o seu próprio plano. Uma história minha, piada, tá? Mas eu tenho que contar. Em 2001, setembro de 2001, minha tia, irmã da minha mãe, descobriu que tinha um câncer lá nos Estados Unidos.
E ela passaria por um processo de quimioterapia, de cirurgia, um processo natural de tratamento de câncer. E nós, então, providenciamos a passagem da minha mãe para que ela fosse para os Estados Unidos e ficasse com essa minha tia. E ela viajaria no mês de setembro. Só que no mês de setembro teve aí um acontecimento meio diferente no cenário mundial. Vocês se lembram? O que aconteceu em setembro de 2001? As torres. O acidente com as Torres Gêmeas, lá na cidade de Nova York, não foi isso? E aí os Estados Unidos ficou fechado durante muito tempo. Eu ainda não tinha comprado a passagem, a minha mãe estava às vésperas de comprar, estava buscando ali o melhor preço e tal, quando aconteceu o acidente, então nós recuamos. E aí ficou aquela história, minha tia fazendo tratamento lá nos Estados Unidos, minha mãe presa no Brasil, sem poder ir para os Estados Unidos para ajudar a minha tia. E eu falei com a minha mãe, não se preocupe, em janeiro eu tiro férias e eu vou contigo, levo você lá, porque eu sabia que a segurança ia estar quadriplicada para entrar nos Estados Unidos. E minha mãe sabe inglês exatamente como vocês sabem física quântica. Muito. Ela também não sabe nada de inglês. Empatou vocês dois aí. E aí eu falei, não, eu vou porque eu sabia que a segurança ia estar bem complicada de se entrar nos Estados Unidos e eu vou ajudar você, para você poder entrar, né? Ninguém achar que você é uma imigrante legal, querendo fazer alguma coisa errada, que você vai lá para ajudar a sua irmã, no caso a minha tia. E me programei para o mês de janeiro ir para os Estados Unidos, no período das minhas férias. Em dezembro, ali próximo do Natal, saí de férias, né? A partir do dia 17, dia 20, mais ou menos, cada associação tem uma data, não lembro que data foi exatamente. Peguei a minha esposa, minha mãe, e fomos de carro para o Espírito Santo, onde morava a mãe da minha esposa, minha sogra. E lá passamos o Natal, o Ano Novo, e depois eu vim para o Rio de Janeiro, da onde sairia o meu voo, Rio de Janeiro, Miami, Chicago, onde mora minha tia. Deixei a minha esposa lá com a mãe, com os irmãos, tudo na paz, né? O pai, tudo de boa. Fui para os Estados Unidos, passamos pelo todo o processo de segurança migratório. Depois que você, né, passa por esse processo, o próximo voo foi Miami, Chicago, um voo tranquilo, porque eu já tinha passado pelo processo da imigração. Chegamos na casa da minha tia, fiquei lá com minha mãe alguns dias, e no meio dessas férias de neve nos Estados Unidos, porque a cidade de Chicago é uma das cidades mais frias, né, dos Estados Unidos, é conhecida como a cidade dos ventos, lá nos Estados Unidos. E essas férias frias, com neve, com tudo que tem direito, boneco de neve que eu nunca tinha feito na vida, né? Anjo na neve. O anjo na neve é o mais fácil. Você se joga na neve com o braço aberto, depois você faz assim, aí fica aparecendo a imagem de um anjo na neve. É tudo que o brasileiro quer, né, gente? Experimentar essas coisas. E eu sou brasileiro também, tá? Pode não ter cara de brasileiro, mas eu sou brasileiro. Eu juro para vocês que eu sou brasileiro. E estava lá então, na casa da minha tia, e resolvi fazer uma graça. Vou ligar para minha esposa, né? Para dizer como é que foi a viagem, como é que aconteceu todo o processo. Muito obrigado, viu, amigo? Você é fera. Aí, um hiato aqui no batismo, só me deram os caras desse tamanho para batizar. Uma banheira desse tamanho assim, e com eu e o Ivaí lá dentro. O Ivaí ficou com todos os pequenininhos, eu fiquei com desse tamanho. Todos os grandes para batizar, mas tudo bem, é uma bênção para Jesus Cristo, né? Vamos voltar à história então. Estava lá, liguei para a esposa, e aí, meu bem, como é que você está? A viagem foi maravilhosa, não sei o quê. Quando eu fiz essa pergunta, como é que você está? Ela disse, não estou bem não. E aí já dá um frio na barriga, né? O que a mulher tem? Ela, nossa, aqui está muito calor, como é que está aí? Eu falei, tem
3 metros de neve, mais uns 3, 4 metros de neve lá fora, tá uma delícia, porque dentro de casa você não sente nada. As casas americanas são todas preparadas para o frio, então eles têm um sistema de ar-condicionado, que é ar-condicionado de verdade, né? Quando a gente fala em ar-condicionado no Brasil, a gente pensa na temperatura baixa, né? Em refrescar o ambiente. Lá não, lá serve para frio ou para quente. Eles têm lá um termostato, eles chamam de heat, e no heat você coloca lá a temperatura que você quer na casa. Então a casa você anda, se você quiser, se você estiver numa casa sozinho, né, você pode andar pelado. Eu não ia fazer isso, eu estava na casa da minha tia. A minha tia me botava a correr de lá. Fora da casa, muito frio, mas dentro da casa. E eu contando lá as histórias, as experiências, o boneco de neve com a cenoura no nariz, né? Porque quando você faz boneco de neve, você tem que colar um cenourão no nariz para virar característico e tal. Ela falou, olha, aqui está muito calor e eu estou muito enjoada. E eu acho que eu estou grávida. Da segunda filha, da Isabela. A Kevin já tinha nascido nessa ocasião. E aí, vocês já me conhecem o suficiente para saber que eu perco amigo, mas não perco piada, né? Eu acho que vocês já me conhecem o suficiente. Eu perco amigo, mas não perco piada. E eu disse pelo telefone, mas não é meu, porque eu estou aqui nos Estados Unidos. Não apoiou porque eu estava longe. E o domínio próprio, irmã, fica onde? E a mulher cheia do Espírito Santo que eu tenho, do fruto do Espírito Santo. Aí ela, não, seu besta e tal, e ela começou a explicar, né, a genealogia de Jesus. Para que eu pudesse entender que estava tudo certo, mas eu sabia que não tinha, né, nenhuma... Isso, eu ia chegar nessa parte, irmão. Cadê o domínio próprio, minha criança? Relaxa, vamos chegar lá. Está falando do domínio de José. Você não. Mas, como ia dizendo ela ali, mesmo assim, como Deus sabia de todas, sabe de todas as coisas, a minha filha mais nova nasceu, né? Exatamente igual a mim. É a minha cópia. Se você tem fotos minhas, pequenos, bebê, se você botar eu e ela junto, você não sabe quem sou eu e quem é ela. De tão parecida que somos, eu e a minha mais nova. Isso é para, né, que ninguém fique com, né, meu amor? Eu nunca fiquei com dúvida. Eu nunca fiquei com dúvida. eu nunca fiquei com dúvida. Mas para que ninguém tenha dúvida, ela nasceu exatamente igual a mim. Exatamente. É impressionante ver algumas fotos minhas bebês e colocar do lado da Isabela, ou Bebel, como a gente chama lá em casa, e você vê que é a mesma coisa. E aqui eu estou falando de uma brincadeira minha, com a minha esposa, que aconteceu em 2002 já na ocasião, né? Já era janeiro de 2002. Isabela nasceu em setembro de 2002. Imagina essa mensagem chegando a José. Eu contei uma história real do passado, bíblica, uma história real do presente, não bíblica, com contexto de piada, e a reação de vocês foi praticamente a mesma coisa. A diferença é que José tinha o fruto do Espírito. E amados, o nosso lar precisa do fruto do Espírito Santo. Eu, como pastor, como pai, como marido, preciso do fruto do Espírito Santo. E aí, ao precisar do fruto do Espírito Santo, eu vou precisar de todas as suas características, porque senão eu não tenho o fruto do Espírito Santo. Eu vou precisar do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão.
para assimilar o dia a dia de um lar. Porque o dia a dia de um lar não é brincadeira não, meus amados. É desafio sobre desafio. Pensamentos divergentes. Eu e Luciana pensamos muito diferente. Até a nossa maneira organizacional é completamente diferente. Completamente diferente. E isso tudo pode provocar dentro de um relacionamento, de uma casa, todas essas diferenças, ele pode provocar disputas, celeumas, dificuldades. Mas quando eu oro, pedindo a Deus o derramamento do seu Santo Espírito, e como o derramamento desse Espírito Santo eu recebo desse Deus o fruto do Espírito Santo com todas as suas características, eu me torno um marido melhor. Quando a minha esposa ora a Deus pedindo o derramamento do Espírito Santo, e ela consegue demonstrar que também recebeu o fruto do Espírito Santo, o meu lar é um lar melhor. Ao encerrar essa semana especial de oração, falando sobre o domínio próprio, né? É importante eu dar uma pequena marcação sobre o domínio próprio. O que é o domínio próprio? Eu acho que já foi o Edson, ele foi brilhante aqui na sua conversa com as crianças. Porque para a criança você tem que falar de maneira muito simples. E se elas entenderam, e eu gostei que ele fez o feedback, né, o que é domínio próprio? E aí as crianças repetiram, né, o conceito do domínio próprio. Então se as crianças entenderam, a minha expectativa, a minha esperança é que vocês também tenham entendido o que é domínio próprio. Porque para mim ficou claro. É você ter autocontrole. Amém. Sobre todas as coisas. Alimentação, eu tenho que ter autocontrole? Sim. Sobre exercício físico, eu tenho que ter autocontrole? Sim. Sobre o descanso, eu tenho que ter autocontrole? Sim. Então, todas as coisas na minha vida, eu preciso ter esse autocontrole. Mas algumas coisas vão me chamar a atenção mais do que outras, assim como vocês. E nós precisamos receber de Deus o fruto do Espírito, para que também o domínio próprio, que é uma das características, esteja marcada na minha vida, para que eu exerça autocontrole. Deixar de fazer alguma coisa que eu acho importante, mas que já passou do limite. Vou maratonar uma série. Hoje não tem hora para dormir. Que autocontrole que eu vou ter? Vou lá na pizzaria do rodízio. E aí eu vou colocar o pé no jacá. Não é na jaca, tá? O ditado é colocar o pé no jacá. Vou comer 20 pedaços de pizza. Eu conheço gente que disputa com essas coisas, tá? Eu comi 20, eu comi 21. Eu não gosto, mas tem quem gosta do tal do sushi, né? Aí vai no sushi, depois vai na pizza, depois volta pro sushi porque eu não comi o doce, aí volta na pizza porque também não comeu a pizza doce, né? Vai pro sorvete, enfim, vai. Domínio próprio. Domínio próprio.
E o domínio próprio, ele deve permear tudo que envolve o ser humano, porque ele tem a ver com a característica, uma das características do fruto do Espírito Santo, que é um fruto só, com várias características. Especialmente, como é uma semana de família, especialmente no meu lar. O meu lar, o seu lar, precisa ter o fruto do Espírito Santo. Meu desejo nesta manhã é que o Espírito de Deus nos tome pelas suas santas mãos. E assim como José, ao receber talvez a notícia mais difícil da sua vida, porque provavelmente José, por todo o contexto bíblico, José não viu Jesus morrer no Calvário. Maria estava sozinha e Jesus chama a João e lá diz: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Era uma convocação para que João, o discípulo amado, assumisse a responsabilidade do cuidado da mãe de Jesus, agora que Jesus estava morrendo. Então, se Jesus estava chamando João para assumir essa responsabilidade, o seu pai, José, provavelmente já não estava mais vivo, pelas tradições hebraicas, judaicas. Então, no momento mais difícil da vida de José, que foi o recebimento da notícia de que a esposa estava grávida, tomado pelo Espírito de Deus, esse homem demonstrou as características do fruto do Espírito, demonstrou domínio próprio. E esse é o meu desejo, a minha oração para cada um de nós. Amém. Nessa manhã. Amém. Nos momentos fáceis ou difíceis, tomados pelo Espírito Santo de Deus, possamos demonstrar o fruto do Espírito Santo em todas as suas características. Amém. Mas puxando a sardinha para o meu lado dessa manhã, o domínio próprio também. Amém. Vou chamar o trio para cantar mais uma música. Ó Pai, abençoe estes lares, abençoe essas famílias, essas pessoas que aqui estão, a mim, a minha família, para que todos recebamos o fruto do Teu Santo Espírito. E o nosso lar seja... Começar? Olá pessoal, estamos aqui no último dia da semana de oração com o tema família. Estamos aqui com o pastor Peterson e nós queríamos fazer umas perguntinhas para ele. Pastor, qual foi a primeira coisa que passou na cabeça do senhor quando o senhor soube que seria pastor da nossa igreja? Ixi, foi uma mistura de medo, responsabilidade, frio na barriga, uma série de emoções bem fortes aconteceram comigo quando eu entendi que Deus estava me chamando para ser pastor devido à responsabilidade que é o ministério pastoral na Igreja Adventista. Sim. Qual foi o momento mais especial na sua vida? Olha, como pastor a gente tem muitos momentos que são significativos, mas hoje o que tem marcado no meu ministério foi eu ter a oportunidade de batizar as minhas 2 filhas. Ai, que maravilha! E como foi a sua trajetória como pastor? Conte um pouco dessa história. Eu comecei no Rio de Janeiro, eu sou carioca de origem, comecei na região de Itaboraí, no interior do Rio, ali um pouquinho depois de São Gonçalo, no distrito de Venda das Pedras. Daí eu fui para o norte do estado do Rio, em Campos dos Goytacazes, aí eu fui pastor de Calabouço e também de Atafona, na mesma região ali em Campos. Depois fui para Bom Jesus Itabapoana, que é o noroeste do estado do Rio. E de Bom Jesus Itabapoana eu vim para São Gonçalo, mais próximo da associação, que agora já era em Itaboraí. E de São Gonçalo eu fui para o IAP, do IAP para o NASP de São Paulo, do NASP de São Paulo eu fui para o Espírito Santo, distrito de Barcelona. De Barcelona eu vim aqui para Brasília trabalhar em Samambaia Sul,
E agora eu estou aqui no Paranoá, Café Sem Troco. Amém. Estamos muito felizes porque você está conosco e muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Obrigado a vocês, forte abraço, Deus abençoe a todos.